Tudo calmo, tudo em paz. Gil, querido, venha cá, venha compartilhar a palavra conosco. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Bom dia, gente. Se eu falar com sotaque meio gaúcho, tá? É porque estou recebendo uma família gaúcha em casa. Mas e eu peguei o sotaque mesmo. Ontem no evangelismo, eu falando com o Daniel. Daniel, você é do Sul? Falei, sim, São Caetano do Sul. Mas não tá valendo, né? Pelo jeito. Para os visitantes, sou o Gil, casado com a Paty. É uma honra tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos a essa família. Se você estiver namorando alguma comunidade de fé, desejando congregar, esse é o seu lugar. Você encontrou. Ok? Abre em Gênesis 1. Vou falar sobre a doutrina da criação. Gênesis 1 é lá no começo da Bíblia. Isso, antes de Apocalipse. Muito bem. Obrigado, Renan. Existem duas categorias nas quais cabem todas as coisas do universo. E há uma distância infinita entre as duas: o Criador e criação. Isso para nós cristãos, nós cremos nisso. Existem 6 linhas teológicas ou teorias da criação. A primeira dela é a teologia, ou teoria da lacuna, que é o quê? Entre Gênesis 1 e Gênesis 2, há bilhões de coisas, bilhões de anos que acontece, mas não é escrita, porque senão não caberia. A segunda é Ion, ou dias e eras, que cada dia representava uma era. A terceira é a semana literária, e é essa que eu vou enfatizar aqui. A semana literária crê que não é literal o que está acontecendo ali, porque senão nós ia suar, ia comer pão. Do suor do seu rosto comerá pão. Então, alguém já teve essa experiência de suar um pão? Uma baguete? Então, semana literária. A quarta, evolução teísta. Essa acredita que Big Bang, essas coisas, mas que Deus ordenou essas coisas. Existe, mas não é tão aceita assim, viu, gente? Estou falando só porque existe. Terra jovem e terra antiga. O nome já é autoexplicativo. A evolução teísta vem mais da filosofia naturalista do que teologia em si. Como que surgiu essa linha? Por causa de descobrimentos arqueológicos, científicos. Aí eles tentam forçar o texto a dizer o que a ciência está dizendo. Mas nós cremos que Deus criou. E quando o autor estava escrevendo Gênesis, ele não estava pensando em ciência, porque o livro não é sobre ciência, o livro não é sobre terra, o livro é sobre Deus. Então ele está falando sobre o poder de Deus, sobre a bondade de Deus em criar a terra. E Gênesis é muito importante porque mostra um Criador e sua criação. Soren Kierkegaard vai dizer que isso é uma relação abissal. O que é abissal? Existe um abismo entre nós. Por quê? Porque Ele é todo poderoso e nós não somos. Já começa por aí. Ele é todo onisciente, ou ele é onisciente, que sabe todas as coisas e nós não sabemos. Já demonstra isso porque o homem só tinha um conhecimento do bem, ele não conhecia o mal, ele não conhecia o pecado. Então, aqui demonstra essa relação abissal. Ou seja, nós, em Adão, sem pecado, éramos próximos de Deus, mas mesmo próximos, era bem distante. Ou seja, na eternidade, meu irmão, mesmo você convivendo com Deus, você não vai conhecê-lo plenamente, porque Ele está infinitamente, Ele é eterno. Então, só o que passou para nós temporal, a gente tem que aprender o que aconteceu. Imagine ainda, presentemente, aprender. É isso que Gênesis denota. E ficou muito famoso a doutrina escatológica, porque pandemia, essas coisas, né? O mundo aí parece que está capotando.
enfim, guerra. Aí tem pessoas que já começam a ter crise de ansiedade, porque lançou um míssil lá em Israel, parece que é aqui do lado, Carapicuíba, né? Tem gente que tem medo, né? Enfim, mas isso para quem é carioca e mora aqui, se você é carioca, você sabe que não é nada novo, né? Você fala, isso aí é briga no pré-escola, lá, enfim. Os carioca é mais casca grossa. E a escatologia, ela deve ser baseada em Gênesis. Toda teologia tem o seu fundamento em Gênesis. Se você não interpretar Gênesis corretamente, a sua teologia, ela está equivocada, defraudada ou totalmente errada. Então, Gênesis é muito importante. Aqui, nós entoamos louvores. O fato de jovens, eu lembro de quando chegou na escola, falaram do Big Bang como se fosse a única teoria existente. E eu senti minha fé abalada lá. Eu falei, caraca, só eu estou defendendo que Deus criou a Terra? Que eu levantei a mãozinha e falei assim, calma aí, professor, onde está escrito que Deus criou aqui? Eu aprendi na EBD que Deus criou. Não, isso aí é conto de fada, ele falou. E você sabe responder alguém no mundo? Porque o mundo é analfabeto biblicamente. E se você vê todo o evangelho, João 1, como começa? No princípio e o verbo. Obrigado, Fúvia. Tem que discipular aí, ó. Marque discipulado com a Fúvia, como se comportar no culto, por favor. Facilita para a gente aqui. João já começa a pregar o evangelho pela criação. Paulo, quando ele se dirige a judeu, ele não fala, eu fiz essa lição lá no seminário, eu escrevi todas as pregações no Evangelhos e em Atos. Quando se dirigia a judeu, eles não falavam que Deus é criador, porque o judeu já sabia que Deus criou. Mas quando se dirigia aos gentios, ele falava assim, porque Deus criou. Então, quando você for pregar o evangelho para alguém, você já deve começar pela criação. Porque a pessoa deve saber que ela não é fruto do acaso. Ela não é uma filosofia de Nietzsche, ela não veio do nada, ela não é um nada e vai se tornar um nada. Ela nasceu desejada por alguém, e esse alguém é Deus. Ela pode não ter sido pelos pais, mas por Deus ela foi. E Deus tem um plano para ela. E Deus quer passar a eternidade com ela. Isso só em Gênesis. Está vendo como que Gênesis sustenta tudo? E aqui nós entramos então nesse conhecimento. Morreu agora, recentemente, Adalto Lourenço, um senhorzinho fera. Nossa, não tive o prazer de conhecer pessoalmente. Ele falava que existem duas fontes de conhecimento: a ciência e a Bíblia. Ele fala assim, que a Bíblia é o próprio Deus falando conosco, mas a ciência, o mundo natural, isso chama-se de teologia natural. O mundo expressa a glória de Deus. Então, você vai, eu ia falar vai no rio aqui, mas não vai ficar legal. Vai para o mar, vai para uma mata. Aí você vê, você fica assim, uau, um céu estrelado, no acampamento, o culto da fogueira, nossa, que beleza aquela, um lago atrás, mato, grilo cantando, meu Deus, é o apogeu da criação. Por que a gente fica impressionado com a natureza? Porque a natureza expressa a glória de Deus. E parece que quando você vai ficando mais velho, você vai percebendo isso. Quando eu era jovem, isso há muito tempo atrás, eu não ligava para a planta. Agora a gente tem uma mini horta em casa. Você começa a acumular planta e você quer ir morar para o interior, porque você quer contemplar, mas você não quer viver na corrida. Agora, isso é sabedoria. Isso é sabedoria, apesar de São Paulo ser selva de pedra e conter muita glória de Deus nas ruas, porque Deus é glorificado em todo o tempo. Então, existem esses dois conhecimentos e a gente vai caminhar sobre eles, ok? Em Hebreus, o autor fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não.
mas se espera. Pela fé nós entendemos que o mundo foi criado a partir daquilo que não é visível. Ou seja, ele está começando pela criação também. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Eu já falei isso aqui outras vezes. Se vocês me veem no ponto de ônibus, eu estou esperando o quê? Por que não um avião? Mas está vendo, só pelo fato de eu estar num ponto de ônibus, vocês já creem que um ônibus está vindo. Ou seja, pelo fato de olhar para você, o seu posicionamento na vida deve demonstrar que Cristo está retornando. Senão, não há uma fé. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. E ele fala, pela fé nós entendemos. Não é pela filosofia que nós entendemos. Não é pela racionalidade, não é pela modernidade, não é pela experiência pós-modernidade. É pela fé nós entendemos. Não é concatenação filosófica, não é experimento empírico. É fé. É a fé que dá entendimento à realidade. Então é pela fé que nós entendemos em Gênesis que isso é real. Então vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Aqui eu quero dar conhecimento a vocês sobre o termo escuridão. Como que um hebraísta, um autor que pensa como um judeu escreve. Quando uma informação se repete, ele está querendo trazer ênfase sobre aquilo. E ele usa muito a linguagem de contraste. Escuridão, o contrário de contraste de escuridão é o quê? Luz. Isso. Muito bom. Então ele já está falando aqui, a terra sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas. Note que já havia terra. A terra já existia. Então, o que Deus está falando aqui? Ele está preparando a terra. Ele não está criando a terra já existia. Então, ele está preparando a terra, porque já existia água, ok? Ela só era sem forma e vazia, ele está dando forma e enchendo-a com o quê? Verso 3, então Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da segunda vez escuridão. Luz já apareceu aqui 3, 4 vezes. Deus chamou a luz de, e a escuridão de. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então temos aqui luz e noite. Lembra da semana literária? Então isso aqui é um símbolo, é uma figura de linguagem para a gente entender. Sim, houve realmente luz, houve uma luz. Ele criou o sol aqui? Opa, calma aí. Onde está o sol? Verso 14. Vamos lá. Então Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. A noite passou, veio a manhã, encerrando o quarto dia. Temos um paradoxo. Se já havia luz no primeiro dia, o sol foi criado no quarto, que luz é essa? Já parou para pensar? Você já leu Gênesis e falou assim, opa, calma aí, o que Moisés estava vendo? Essa sarça era o quê? Desafia, né, um pouco a mente racional. Imagine agora, se o sol fosse tirado, haveria luz? Note que sempre a humanidade busca essa luz. Nós temos um movimento na história chamado iluminismo, que é a busca pela verdade. E nós já citamos aqui João 1. Jesus estava com Deus, ele era o verbo, ele era Deus. Lindo isso. Então essa luz e essa escuridão vai percorrer a Bíblia inteira.
você vai ver que Jesus fala para os seus discípulos assim: à noite nada podeis fazer, porque a noite é das trevas. E existem alguns teólogos que percorrem e falam assim: você pode ver que as baladas são mais de noite, ninguém vai para balada de dia, não faz sentido. Mas eu não gosto muito desse argumento, porque tem igreja que vai no culto à noite, né? Então, é meio que forçar o texto, né? Mas então vamos lá para Apocalipse 13, 8, para tentar responder essa questão. Essa luz, que luz é essa? Estão acompanhando aí? Apocalipse 13. Apocalipse agora é o último livro da Bíblia. Está vendo a escatologia agora? Entrando em ação. Oi? Boa. Apocalipse agora é depois de Gênesis, gente. Vai lá na capa contrária que você abriu. É muito bom estar entre amigos, porque nas igrejas não pode pregar assim, sabe? Conversando, interagindo. É bom estar em casa, em família. Por causa disso. Se você me vê em outro lugar, eu não sou assim, viu, gente? Eu sigo o texto e vou até. E diz aqui, está falando da besta que saiu do mar. E não pense que você está na praia no fim do ano, alguém saindo. Não é isso que está dizendo. Ele está falando aqui do anticristo, dos inimigos de Cristo. É uma besta, é simbólico, é o inimigo de Cristo. Mas aqui ele vai falar também dos habitantes que adoraram essa besta, né? E o que Cristo fez. Olha só, verso 8. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm o nome escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Outro paradoxo: os autores bíblicos não ajudam. E a gente acha, alguns, que conforme os anos forem passando, a tecnologia aumentando, nós vamos ficando mais inteligentes. Com todo respeito, eu não vejo ninguém falando assim: isso foi feito antes da fundação do mundo. A gente não consegue nem compreender o que é antes da fundação do mundo. A pessoa não compreende a semana passada. Entendeu? Você tenta explicar uma coisa simples, a pessoa entra em parafuso. Isso, para mim, se você tentar explicar economia para mim, alguém mandou um vídeo sobre um investidor falando do Bitcoin, que a inflação no Brasil não é real, que não é 10, é 20. Eu falei: o que eu vivo é uma mentira. E eu falei: como assim? A poupança não é poupança? Entendeu? E lendo a Bíblia, parece que você sente a mesma coisa. Como assim? O Cordeiro é antes da fundação do mundo? Ele não morreu na cruz 2000 anos atrás? Não. Ele morreu antes que ele dissesse: haja luz. Uau! Que fascinante. Que drama é esse? Que filme? Por que não fizeram um filme disso ainda, meu Deus? Para explicar, isso aqui precisa passar nos cinemas. The Chosen é fera, mas isso aqui é fascinante. O que é Jesus morrer antes da fundação? Você nem existia, meu irmão. Você não existia ainda, e Ele já morreu por você. E Ele está falando que o nome já tinha sido escrito antes. Esse Deus ama de verdade. Ele já começou então o mundo amando. Isso é eternidade, antes da fundação, porque no quarto dia que se começou a contar dias, meses e anos. Então antes disso era o quê? Possivelmente a eternidade, podemos dizer assim. Então como que a salvação eterna pode adentrar tempo e espaço? Ele precisaria morrer também aqui, contando dias, meses e anos. A gente saber que ele tinha 33 anos quando ele fez isso. Mas lembra que Hebreus diz que pela fé nós entendemos que o mundo criado foi criado a partir daquilo que não vemos. Ou seja, isso que nós vivemos é sombra do que é real. Isso não é real, porque isso vai passar, mas a palavra que foi liberada na eternidade não irá passar. Estamos caminhando rumo à eternidade, rumo à restauração. Então em Gênesis 1 nós encontramos já
a meta narrativa, o proto-evangelho, que nós seremos feitos à imagem de Deus novamente. E isso nos dá esperança, porque nós seremos eternos como Ele é. E Ele garante isso em Gênesis 1. Gente, eu tenho que correr. Se não entender, me chama aí no inbox. E depois a gente desenrola o manto. Vamos lá para Salmos 19. Eu sei que é um pouco complexo. Salmos 19. Do 1 ao 6. Salmos 19, agora no meio da Bíblia. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia eles continuam a falar. Noite após noite eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Aqui ele está falando da natureza criada. A natureza criada prega todos os dias, inclusive à noite, que Deus viu que não era tão bom quanto a luz. Até a noite glorifica a Deus. Sim, meus irmãos, até as pessoas que vão para o inferno irão indo glorificando a Deus, porque eles são vasos para desonra. Mas o fato de Deus condenar a injustiça, a impiedade, demonstra que Ele é justo, e isso o glorifica. Isso mostra que nós podemos confiar que Ele vai pagar de acordo com o que fizemos. Um dia faz anunciação, outro dia. Por que nós admiramos o nascer, o pôr do sol? Porque está começando o espetáculo da glória de Deus, está se encerrando o espetáculo da glória de Deus, e nós aplaudimos, porque mesmo não ouvindo, nós entendemos que eles estão proclamando que há uma força poderosa, majestosa, e isso nos faz contemplar a beleza da santidade de Deus. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza expressa, diz sobre a glória de Deus, mas não carrega a glória de Deus. Mas nós, como homens dotados da imagem de Deus, nós somos portadores, carregadores dessa glória. Então o mundo será cheio da glória de Deus, mas sou eu e você que nós vamos preencher a terra com a glória de Deus. A natureza, ela proclama isso, mas ela espera que nós a preenchemos com a glória manifesta desse Deus. Ela espera que nós façamos brilhar a luz de Deus. Lembra que Jesus disse: faça brilhar a luz. Ou seja, é essa luz de Gênesis que ele está falando. Isso fala sobre a nova criação, a nova Jerusalém, a restauração do mundo caído. Estão me entendendo? Que bom. 2 Coríntios 4 agora, por favor. Já me encaminhando para o fim. E você sabe que quando um pregador diz que está encaminhando para o fim, isso não quer dizer nada, que a gente vai continuar pregando. Estou encaminhando, não estou no fim. Se estivesse no fim, Jesus estaria nos céus agora. Brincadeira. 2 Coríntios 4, 3 ao 6. Só um adendo. Lembra da aula de português, quando abre aspas, é outra pessoa falando? Ok. Então concordaram comigo. Vai cair no Enem desse ano. 3 ao 6. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, apenas para os que estão perecendo, o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver. Que luz que é essa? Jesus. Porque lá em João, continuando, ele é o verbo, e diz, e ele é a luz do mundo. Então ele está falando aqui, não consigam ver a luz das boas novas. Boas novas é o evangelho. Não entendendo que essa mensagem é a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamando que Jesus Cristo é o Senhor. E que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse, abre aspas, haja luz na escuridão. É quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo está falando aqui, abre aspas, sabe por que Deus disse aquilo? Ele disse, haja luz, não só no cosmos, mas haja luz no seu coração. Antes que você existisse, Ele já iluminou com a luz dele toda a terra. Você é Adamar, você é terra, feito da terra. Ele iluminou você, tudo que você vê, tudo que você pode tocar, tudo que você pode imaginar sobre o universo. Nesse mundo ou antimundo, tudo é tocado pela luz da glória de Cristo. Ele já iluminou, provando que tudo vai convergir nele, que é por ele, para ele, todas as coisas. Então o seu coração encontra sentido na luz dele. Ele iluminou, ele se preocupou, ele falou assim, haja luz em vosso coração para que seus olhos caiam as escamas e possa contemplar a glória contida em minha face, para que você possa ser um portador da minha glória. Paulo está dizendo isso, meus irmãos. Ele vai continuar, porque nós somos vasos de barro carregando tesouros eternos. Por isso Deus disse, haja luz, meus irmãos. Isso tem que preencher as escolas. Isso é motivo para você catar seu filho todos os dias e falar da criação, para que quando chegar no ensino médio, ele seja bombardeado e fale assim, vocês não sabem o que é realidade, vocês querem falar de dialética, vocês querem falar de filosofia, e vocês mesmos não veem essa filosofia na realidade, vocês entram em colisão neural por nada, por besteira, vocês ficam em lucubração vã e vão morrer aqui sem saber quem vocês são. Vocês estão em busca de identidade, caminhando para o nada, andando sem rumo, mas eu tenho um destino, um novo e vivo caminho, um caminho de luz e de verdade que me preenche e satisfaz. Meus irmãos, Kant, quando diz eu sou o que penso, penso logo existo, o pensamento cartesiano, isso não é real. Existem duas maneiras de expor filosofia, a experiencial, então, porque a experiencial ela é real, e a outra que é subjetiva, eu imagino, isso é hipotético. Então, se eu penso, eu existo, logo isso é real. Não, porque o seu pensamento não é real. Se você pensar que você tem asa, não faz ter asas. Então, o pensamento cartesiano, tentando em busca da verdade, acabou não conhecendo a verdade. Por isso nós estamos na pós-modernidade. Não, porque a busca racional não pode ser real. Então o que eu experimento, isso é real. E os filósofos hoje, Zygmunt Bauman, diz do amor líquido, da amizade líquida, que você tenta agarrar com suas mãos, ela escorre entre os dedos. Muitos na pandemia tentaram agarrar a vida com tudo que tinha, e viu crise de ansiedade, porque não conseguia nem cuidar da própria vida. E Jesus diz, por que vocês andam ansiosos? A sua ansiedade consegue acrescentar mais 1 hora de vida? Lance em mim a ansiedade. Ele está falando, pense a partir de mim, não a partir de você, porque você é transitório e passageiro. Gênesis já começa com a eternidade para nós nos ater, a olhar. Por isso Paulo fala em Filipenses, olha como que Gênesis molda toda a teologia paulina, lucana. Olhe para o alto, tudo que for de boa fama, eleve os pensamentos, pense na eternidade. Meus irmãos, Jesus não morreu em vão, Ele morreu para iluminar seu coração, com todo o conhecimento de eternidade, e nós estamos caminhando dia após dia para isso. Entenderam então que essa luz é Deus, é Jesus? Ixi, não tem crente aqui, como diz o Haroldo, né? E agora tem crente, aleluia. Orar para Deus acrescentar mais assembleanos à nossa igreja. Dar uma rajada de glória. Trazer uns jovens do ano. Yeah, come on Jesus.
Você que está na internet, você é bem-vindo aqui para falar isso. Ficar gritando Cristo vive no meio do culto também, tudo é válido, se for para a glória dele. Então agora, realmente caminhando para o fim, João 3, isso que eu fiz com vocês chama-se teologia bíblica. Um texto explica outro texto, e vai costurando, isso chama-se linha de ouro, fio de ouro da teologia, que é o fio da salvação. Então eu estou falando do evangelho que é eterno. E João 3, todo mundo usa para evangelismo, né? Deus amou o mundo. E a gente vai começar nele. Vamos lá, verso 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. Aí, tem advogados em nosso meio, fora a doutora Raquel, exímia doutora. Se tiver outro, é assim que se julga, né? A lei se baseia nisso. A pessoa quebrou a lei, logo ela está sendo condenada. Então qual é a condenação? Jesus não está falando, não é só porque não creu. Não, é por causa disso. Então vamos lá. A condenação se baseia nisso. A luz. Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. É isso? NVT também? Vamos lá. A luz de Deus veio ao mundo. Ele não está falando aqui do nascimento virginal de Cristo. Ele está falando de Gênesis. Porque, meus irmãos, havia salvação antes de Jesus nascer, viu? Todo mundo que cria nisso, na luz de Deus, na iluminação do coração, era salvo, pela graça, pela fé. Então, mas as pessoas amaram mais. Sabe, as pessoas podem até amar Jesus, elas amam vir na liturgia de domingo, elas amam a amizade da igreja, sabe? Elas amam o acampamento, é muito legal, mas elas amam mais as trevas. Jesus não divide glória, Jesus não divide amor. Ele já começou nisso, ele separou luz e trevas. Não tem como se amar as duas coisas. E na primeira carta de João ele vai falar isso. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. É inimigo. Amaram mais. Meus irmãos, não tem como amar Jesus e amar ainda o mundo. Você precisa fazer uma decisão. E essa decisão é aqui e agora. Não é para depois. Mas por que eles amam mais a escuridão? Porque os seus atos são maus. As suas atitudes. Ou seja, a profissão verbal não é o que se faz. Os atos são totalmente contra o que se fala. Vou na igreja, mas a vida demonstra que não vai. Ou seja, o que está acontecendo? Deus te fez para uma glória, para carregar a glória. Aí você virou manequim. Você não foi feito para ser manequim. Você foi feito para ser um ser e andar livremente. Ele te criou para a liberdade, mas você acabou se escravizando em atos maus. Continua. Agora eu quero substituir a palavra luz, já que concordamos que luz é Jesus. Tem alguém que não concorda? Abaixa a mão, irmão. Brincadeira. Todo mundo concorda que Jesus é luz. Então, em vez de ler luz, nós vamos ler Jesus. Então vamos lá. Quem pratica o mal, odeia e não se aproxima de Jesus, pois teme que seus pecados... Continua. Mas quem pratica a verdade se aproxima de Jesus, para que outros vejam que Jesus faz a vontade de Deus. Mas você vai falar assim, esse ele sou eu. Você já morreu, meu irmão. É Cristo em você uma esperança de glória.
você já não vive mais. Os que vivem a verdade, os que praticam a verdade, esses se aproximam de Jesus. Porque o Espírito Santo conduz a toda verdade. O Espírito Santo te conduz a saber mais de Cristo, para que você se pareça ainda mais com Ele. Para que o mundo, para que outros vejam a sua luz. Para que o mundo veja que você é um portador de Jesus. Para ver Jesus movimentando na face da terra. Ficou pesado o texto, né? Tipo assim, quem pratica o mal odeia Jesus. Mas não fui eu que redigi a Bíblia, não fui eu que editei. A gente só tem que lidar com isso. Aí você fala, Gil, você tem um dom de deixar a palavra ruim, né? Tipo, pesada. Mas olha que esperança. Mas quem pratica a verdade se aproxima de Jesus. Meus irmãos, estou convidando a você a abandonar ideologias que são contra Jesus. Eu estou convidando a você a abandonar o pecado da ganância, da imoralidade, da mentira, da soberba, da arrogância, da pseudo-humildade, até mesmo da pobreza, da falta de fé, e lançar no caminho da verdade, para que você se aproxime ainda mais dessa luz. Porque quando Deus disse haja luz em Gênesis, não havia pobreza, havia toda a provisão necessária. Então isso chama-se de teologia doméstica. O que é teologia doméstica? As mães aqui sabem melhor, bem melhor do que os homens. Por quê? Quando ela tem um filho e amamenta e aí envolve, empacota, aquele pacotinho de amor assim, e dá de mamar, ela está ensinando aquela criança que Deus é provedor, que Deus a ama, que Deus cuida, que Deus protege. E isso é Gênesis. Não tinha nenhum animal selvagem. Ninguém ia matar Adão. Adão era um zoológico, sabe? Cuco safari, sem grade. Ele podia ter filho e o filho pegar a cobra e rodar a cobra, sabe? Ah, o filho de vocês não faz isso. Mas o meu em casa, maluco, ele... Se vocês forem lá, está convidado aí. Tem uma lagartixa assim pequenininha. Sempre quando ele vê, ele pega ela e quer mostrar para a pessoa. Ó, já está até sem rabo de tanto tentar fugir. E a gente tem que policiar para falar, não pega. E ele já sai, não tem medo, né? Parece que não está em Gênesis o Elias, ele é fora da curva. A mãe dele suando frio assim, não. Mas ele é benção. Mas ele pega assim, vira a casa. Gênesis é isso. O filho podia ser livre, sem medo de pegar doença e morrer, sabe? Aí não, agora tem que levar para vacinar, porque senão, toda essa preocupação não tinha. Porque Deus estava provendo, cuidando, protegendo, visitando. Deus era presente, Deus visitava o seu filho, Adão e Eva. Mas hoje nós temos muitos que trabalham e nem vê o filho crescendo. Estamos quebrando a teologia doméstica. Como que nós vamos falar lá? Depois, pastor Haroldo, pastor Renan, ora para o meu filho está desviado, endemoniado, parece que anda acompanhado. Aí, meu irmão, a gente vai ter que entubar. Essa é a linguagem. Foi tarde demais. Agora só o milagre. Você poderia ensinar todos os dias a como adorar, louvar, discipular seu filho. Agora você quer um tratamento de choque do nada. Aí traz para a igreja, a gente fala, você precisa crer. Nossa, o pastor me confrontou. Mas se recebe esse confronto todo dia em casa que precisa se converter, quando vem aqui não é ameaçado pelo púlpito, não é ameaçado por pessoas que carregam a glória de Deus, porque já entende isso, já recebe a glória de Deus em casa. Em Gênesis nós vemos mais o quê? Que Deus, além de dar o conhecimento do bem e do mal, todo o amor, toda a proteção, Ele coloca a gente não para ser robô, mas responsabilidade. Cultive e guarde. O que é isso? Aqui exige fé. Adão, tudo que eu estou dando para você
é bom, mas se você comer aquilo lá, eu não tenho mais nada com você. Aí é por sua conta e risco. Aí é só mal. Tudo que existe de bom é o que eu estou apresentando a você. Creia em mim, creia na minha palavra. O que Adão fez? Não vou crer. Então, meus irmãos, creia na palavra. Creia na palavra. Não creia em notícias. Não estou falando que não veja notícia. Não creia em notícia. Notícia passa. Nós vimos que o Cabo Daciolo seria presidente do Brasil. Ele noticiou isso. Eu vou ser o presidente. Deus me disse. Eu não sei que Deus. Tem que consultar a fonte, né? Só se eu estiver errado. O nosso presidente não é o Daciolo, né? Ok. Menos mal. Então, não creia no que é falado. As pessoas falam o que quer. Maqueiam notícia. Israel está fazendo isso. Não interessa o que Israel está fazendo, o que Irã está fazendo. O importa é que Deus está preparando o palco de sua glória. Nós devemos olhar para a palavra e falar assim, isso aqui é verdade, essa é a verdadeira notícia. As coisas vão ficar ruins? Para quem é do mundo? Para a gente vai ficar uma maravilha. Nós vamos ser perseguidos. Bem-aventurados. O que o Renan falou, quantos aqui estão sendo perseguidos? Bem-aventurados. Vamos nos alegrar. Encerro com a frase de C.S. Lewis, quando ele fala da dúvida da fé. Como que é a jornada cristã? É uma estrada. Aí você tem que pensar antigamente, né? Era um poste distante do outro, aquelas lamparininhas. Iluminava só um fecho, só um círculo. Mas entre um e outro havia um caminho escuro. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, quanto mais irmãos cercando você, menos espaço de escuridão há na sua vida. Então aí você vai ter certeza ainda mais para onde você está encaminhando seus filhos. E novamente repito, o Marcão, o Rafa, a Yara, eles nos exortaram, e eles nem sabiam, eles falando como tratavam os filhos. Falei, eu devo tratar meu filho dessa maneira, eu estou errando aqui. O que eles fizeram? Lançaram luz em como educar meus filhos. Então, meus irmãos, vocês precisam abrir a vida para vários luzeiros alcançar vocês. Então, isso é a doutrina da criação aplicada no dia a dia. É uma honra servi-los novamente. Deus abençoe. Quem vai dar a bênção apostólica é o apóstolo. Vem, apóstolo Renan.